Olá, eu me chamo Rosana e sou uma das vozes da inteligência artificial do canal Illumina. Nesse capítulo, vou passar a você a introdução da exposição do princípio divino, traduzida e revisada de 1996, realizada por Marcos Alonso. Vamos ao prefácio. O texto que você segura em suas mãos contém o princípio divino, o ensinamento do reverendo Sam Myung-Moon. O primeiro manuscrito do princípio divino foi perdido na Coreia do Norte durante a Guerra da Coreia. Após chegar como um refugiado em Pusan, o reverendo Moon escreveu e ditou um manuscrito chamado Volivongbon, texto original do princípio divino. Ele então orientou Yu Von-eu, o primeiro presidente da Igreja de Unificação da Coreia, para preparar apresentações mais sistemáticas de seu ensinamento, com ilustrações bíblicas, históricas e científicas. O reverendo Moon deu instruções especiais ao presidente Yu de preservar o conteúdo destes textos e checando-os meticulosamente. Estes esforços resultaram no Voliazol, Explanação do Princípio Divino, publicado em 1957, e Ruvolikangron, Exposição do Princípio Divino, publicado em 1966. Passados 30 anos, Volikangron tem sido o texto básico do ensinamento do reverendo Moon. Exposição do Princípio Divino é a nova tradução autorizada do Volikangron. A primeira tradução para o inglês do Princípio Divino foi feita em 1973 pela doutora Von Pok Choi. Doutora Choi se empenhou com considerável erudição para selecionar a terminologia adequada e fazer saber o complexo pensamento deste texto. Ciente de sua natureza sagrada, ela trabalhou a ponto de produzir uma tradução literal. Através deste trabalho, ela conduziu um fundamento para o ensinamento do princípio divino no mundo ocidental. Em reconhecimento do trabalho pioneiro da doutora Choi, quando o reverendo Moon determinou esta nova tradução, ele pediu que os tradutores buscassem a orientação dela. Ela deu direção construtiva e desempenhou um papel no aprimoramento da tradução. Em um sentido real, suas mãos estiveram conduzindo este projeto. Para esta versão, os tradutores buscaram, sobretudo, assegurar com exatidão o significado do texto coreano em um inglês claro. O estilo do texto coreano se mantém com os mais eruditos esforços daquela geração, e emprega longas e complicadas sentenças com inúmeras cláusulas encaixadas expressando complexos relacionamentos. É simplesmente impossível expressar cada nuance na estrutura linear e compacta do inglês moderno. Enquanto o inglês moderno quer colocar cada pensamento em uma proposição inequívoca, o coreano desse tempo frequentemente se rende ao pensamento solto e dinâmico, utilizando metáforas e contextos para abranger o significado. Onde quer que uma tradução literal não expressasse adequadamente o pensamento e argumentação do texto, rearranjamos a ordem do pensamento de uma maneira mais apropriada para a mente ocidental. Às vezes utilizamos fraseologias criativas ao invés de definições de dicionário para evocar semelhantes entendimentos, sentimentos e associações culturais. Além disso, o princípio divino emprega algumas terminologias técnicas e dá significados distintos para determinadas palavras comuns. Na medida do possível, buscamos a partir do vocabulário geral do inglês ao invés de inventar novos termos teológicos. Assim, palavras comuns podem estar revestidas com significados distintos, por exemplo, indenização, condição e base. O entendimento adequado requer atenção para sua utilização particular no texto. O tempo e o contexto cultural deste livro era outro tema para os tradutores. Ele foi escrito nos anos 60, quando o comunismo ainda era uma ameaça mundial e o cristianismo ainda estava confiante de sua superioridade cultural e contínua expansão. Embora estas e outras condições do tempo possam ter mudado com o passar das décadas, preservamos a perspectiva original do texto. A providência de Deus continua a avançar precisamente como explanado no princípio divino. Em um sentido, esta nova versão procura realizar mais do que uma tradução convencional. Nos anos 60, quando a Coreia ainda estava se recuperando da destruição da Guerra da Coreia, havia uma penúria de textos históricos e científicos para o estudo. Isto dificultou para o presidente
cometeu, em seus esforços para enquadrar exemplos históricos e científicos que ele empregou para ilustrar a atuação do princípio divino na natureza e na história. Como autorizado pelo Reverendo Moon, e com a condução da doutora Choi, os tradutores extraíram o conhecimento de estudiosos em vários campos e fizeram mínimas, mas necessárias mudanças em certas ilustrações científicas, históricas e bíblicas. Não obstante, por toda a tradução, nos prendemos estritamente às expressões do Reverendo Moon para que a integridade e pureza do texto se mantivessem. Finalmente, a nova tradução tem sido cuidadosa e extensivamente revisada pelos mais velhos da Igreja, o Reverendo Yang Vi Kim e o Reverendo Chung Van Kwa, que recebeu suas bênçãos. Na edição de luxo colorida, as cores estão baseadas na 39ª edição coreana do Voli Kangron, com cores preparadas pela senhora Gil Jasael. As ideias principais estão destacadas em vermelho, os tópicos de segundo nível estão destacados em azul, e os tópicos de terceiro nível estão destacados em amarelo. O leitor pode pegar a linha principal do ensinamento do princípio divino em pouco tempo, lendo apenas o texto em vermelho. A leitura conjunta dos textos em vermelho e em azul fornece uma estrutura mais rica, e a leitura de todas as três cores em conjunto permite uma completa exposição, incluindo muitos exemplos. Para obter o conteúdo completo, o texto deve ser estudado em sua totalidade. Contudo, mesmo quando se lê todo o texto, maior atenção para as passagens em vermelho pode ajudar a esclarecer a lógica do argumento. A exposição do princípio divino expressa uma verdade que é universal. Ele está apoiado e edificado sobre um núcleo das verdades reveladas por Deus através das escrituras judaicas e cristãs e abrange a profunda sabedoria do Oriente. Através desta tradução, esperamos que a profunda mensagem do princípio divino possa ser mais bem entendida no mundo ocidental. Comitê de Tradução do Princípio Divino. Março de 1996. Eu me chamo Ronzana e sou uma das vozes da inteligência artificial do canal Illumina, e este foi o prefácio da exposição do livro Princípio Divino. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!